Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, a paz perfeita que excede todo o entendimento, esteja com todos nós. Pode se assentar. Irmãos, é um privilégio, é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, incumbido de trazer para você a palavra de Deus. Trazer a palavra para quem já conhece, para quem vive, para quem experimenta, para quem pratica. Então o que eu tenho a dizer para você, a Igreja de Cristo? O culto de missões, geralmente, ele é para encorajar a igreja, é para despertar a igreja, é para incentivar a igreja nessa caminhada. E nós acabamos de cantar aqui, que foi dado nós vinho, pão, aliança, foi-nos dado todo o suporte para a gente poder caminhar. A escola bíblica de hoje falou sobre o pecado natural que segue o homem. A abertura falou sobre, com a Lorena, sobre a passagem em que terra fértil, em que é se colocada a semente. E hoje eu estou aqui para poder falar com você, que no culto onde você está aqui para ouvir a palavra de Deus, eu quero incentivar você a não olhar para trás. Eu quero incentivar você que o alvo é Cristo, e não pode olhar para trás, porque se nós olharmos para trás, nós vamos desequilibrar, nós vamos perder o foco, e nós não podemos perder esse foco. Envolver a igreja nos planos de Deus, porque Deus, Ele quer um relacionamento com a igreja, Ele quer intimidade com a igreja, Ele quer caminhar com a igreja. Nós, a Igreja de Cristo, em especial a Igreja Logos, ela tem parceria, ela faz missões. Temos alguns missionários aí que a gente ajuda. Tem alguns missionários aí que a gente poderia fazer um apelo para eles, e eles estariam aqui para contar a novidade, para contar a sua experiência, para contar a sua comunhão, para falar para nós o que está acontecendo lá fora, para trazer para nós um incentivo, um meio da gente entender de que o que está sendo investido está sendo bem aproveitado, está dando retorno. Mas eu não convidei nenhum deles. Por que será? Nós precisamos viver a nossa experiência. Deus abençoe. Nós precisamos entender que quando nós enviamos condições para os missionários lá fora, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, em outra nação, nós estamos dizendo que nós somos capazes de fazer o nosso papel no nosso bairro, na nossa casa, na nossa cidade. Porque se nós não fôssemos capazes de fazer isso, nós não enviaríamos, nós pediríamos eles para vir fazer o trabalho por nós. Mas nós recebemos todas as condições para que o trabalho seja feito. Nós temos a garantia. Então, nós damos conta de exercer o nosso papel. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Marcos 18, 12 ao 14, que Jesus não encerrou a busca pelas ovelhas. Mais um pregador? Não encerrou a busca pelas ovelhas.
Ei, tá me escutando não? Mais um pregador? Quem fala? Sou a voz que sussurra na igreja. Se você é a voz que sussurra na igreja, por que eu não reconheço a sua voz? Em João 3,16, fala explicitamente sobre o amor desse Deus. Esse amor que Ele é universal e pessoal. Ao mesmo tempo que é para a nação toda, que é para a humanidade inteira, Ele se torna individual. E eu não preciso saber o seu nome. Ele não importa. Você não precisa saber meu nome? Se eu não conheço a tua voz e você não sabe o meu nome, então eu já sei quem é você. Porque em João 10:27 está escrito que o Senhor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, e eles ouvem a tua voz e o seguem. Porque a igreja não é perfeita, mas ela é direcionada, ela é chamada, ela é convocada a fazer perfeito. Mas eu distorci a visão e seus planos. Adulterei o seu perfume. Calei seus lábios. Criei o seu amor. E endureci seu coração. E agora, pregador, o que você vê? Me responda, pregador. O que você vê? Eu vejo amor. Eu vejo vida. Eu vejo a misericórdia. Eu vejo o socorro. Eu vejo a provisão de Deus. E em tudo isso, eu vejo a noiva de Cristo. O inferno não vai parar a igreja. As dificuldades não vão parar a igreja. O meu cansaço não vai parar a igreja. Mas a noiva, ela resiste. Ela entende o seu papel. As suas vestes são trocadas. Ela não sabe a hora, mas sabe o caminho. Se você olhar lá na passagem das 10 virgens, elas estavam preparadas. Elas não sabem a hora, mas sabiam o caminho de o noivo passar. Onde ele ia passar, como ele ia passar, mas não sabia a hora. O mundo tenta de todas as formas fazer a distorção da igreja. Eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu preguei um bom tempo para um amigo, que eu frequentei a casa dele muitos anos. Eu converti primeiro. Deus teve misericórdia da minha vida primeiro. Eu andava numa turma de 23 pessoas e eu roubava. E Deus deu a graça de me alcançar primeiro.
Se eu fosse para a direita, eles me acompanhariam. Se eu fosse para a esquerda, eles me acompanhariam. Em outras palavras, eu liderava. E um belo dia, Deus marcou um encontro comigo. E eu perguntei por quê? Por quê? Cletos. E quando eu perguntei por quê, eu cheguei na igreja. E a igreja, ela era assim, sentido contrário a essa aqui. Era assim de lado. E a porta principal ficava de frente para a igreja, e via tudo dentro da igreja. E eu escondia atrás das colunas, para que não me visse. Quinze dias lá dentro, escondendo atrás da pilastra. Fugindo da responsabilidade. Vergonha do Evangelho. Mas os planos de Deus não é frustrado. Aqui estou eu. E quando eu pregava para esse amigo, em situação bem difícil, eu ensinei ele o maior erro da minha vida. Eu ensinei ele a buscar Jesus. Não assusta não. Porque quando eu falei com ele que Jesus podia mudar a história dele, eu não falei que poderia mudar a vida dele. Eu bati 1 ano nessa tecla, pastor. 1 ano nessa tecla, igreja. Falando que Deus ia resolver o problema dele. E chegou um dia que Deus teve misericórdia e resolveu o problema dele. Ele sofria epilepsia e era motorista. Muitos livramentos Deus deu na vida dele, para não machucar outras pessoas, para que hoje ele não tivesse a consciência pesada. Mas qual foi o meu erro? Ensinar ele a buscar o que Deus oferece, e não o que Deus é. Eu errei, e achei que estava fazendo a coisa certa. A igreja não é perfeita, mas é chamada para fazer uma obra perfeita, porque não depende de nós, depende de Deus. E hoje eu vejo as pessoas pregando, usando a dificuldade, usando a necessidade, usando o social, para falar de Deus. Eu não tenho nada contra, mas você já notou que 90% das mensagens que chegam no seu zap, geralmente oferecendo para você o que Deus dá, e não o que Ele é? Bom, mas dá tempo de consertar, irmãos. Dá tempo de consertar. Enquanto nós estivermos com fôlego de vida, dá tempo da gente consertar. Põe o vídeo aí, por favor. Esse vídeo vai durar pouquinho, irmãos.
Como vocês viram, nesse vídeo, dá uma dor no coração. Não é por causa da dificuldade financeira, da pobreza desse povo. Eu tive a experiência de sair aqui com alguns irmãos na igreja, numa sexta-feira à noite, e fomos fazer esse tipo de visita. E confirmamos o que o vídeo falou: 84% são homens, 16% são mulheres. Nenhum deles tem perspectiva de vida. Nenhum deles demonstrou vontade de sair de onde estava. Quando a gente chegava, nós criamos a estratégia de não levar mantimento no primeiro impacto. Chegamos igual nós estamos aqui, com a Bíblia nas mãos, pedimos se a gente podia aproximar, permitiram a gente aproximar. Nos aproximamos, começamos a conversar, sentamos no passeio junto com eles, perguntamos para eles qual o motivo, qual é a causa, qual era o plano, qual era a expectativa. Não achamos nenhuma. E quando vinham de fora, parava assim e falava assim: é algo para comer? Não, é oração. Não quero. Não quero. E as pessoas que davam atenção para a gente, que permitia a gente aproximar, que nos dava oportunidade, a gente ia no carro, tirava comida, trazia e entregava para ele. Então nós temos 3 mandados. Nós temos o mandado espiritual, nós temos o mandado cultural e temos o mandado social. Eu quero abordar o espiritual com você essa manhã. A comida, ela faz falta. Eu falo por experiência própria. Necessidade era o meu deitar e o meu levantar. A fome era o tempo todo. Mas eu não falo isso com pesar, não, irmãos. A necessidade me fez criar resistência. Uma coisa que você nunca vai me ver é reclamar. Porque se eu reclamar, eu vou estar dizendo que Deus é injusto. E a minha história foi Ele que escreveu. Eu só preciso acreditar. E nós começamos a entender de que o almoço duraria pouco no estômago. O café adoçaria poucos minutos os lábios das pessoas. Mas o Evangelho, não, o Evangelho é diferente. O Evangelho é totalmente diferente. Por que o Evangelho é diferente? Porque ele é o poder de Deus. Romanos 1,16. Coloca aí, por favor. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que interessante, são 2 afirmações extraordinárias, são 2 afirmações que não deixam dúvida. Primeiro, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Se eu quero fazer o ID, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Porque se eu me envergonho do Evangelho, eu estou me envergonhando daquilo que me dá sustentação. Porque logo em seguida, a segunda afirmação, que ele é o poder de Deus.
Eu envergonhei do evangelho 15 dias dentro da igreja, escondendo atrás da pilastra. O que ela trouxe para mim? Mas quando eu descobri que o evangelho é o poder de Deus, eu pude voltar lá no meu amigo e pregar para ele 1 ano, de forma errada, mas preguei. E esse poder de Deus é para quem? Para a igreja. Para a noiva de Cristo. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção naquele vídeo ali. Estou com a igreja fechada, procurando um pastor para assumir, ou algum ministério que dê continuidade ou abra outro. Irmão, você já parou para pensar o que é a igreja fechar? Você já parou para pensar se você tivesse chegado ali hoje, as portas estivessem fechadas e escrito assim, falta mão de obra? Está na hora de nós acordarmos. Os missionários lá fora estão fazendo o papel deles, mas e aqui dentro? E aqui dentro? Esse pastor que mandou esse recado aí, 20 anos na frente da igreja. 20 anos na frente da igreja, lutando sozinho e Deus. Não achou um levita, não achou um obreiro, não achou um grupo de homens, não achou ninguém. 20 anos, ele pagando aluguel, ele comprando instrumento, ele abrindo no dia de culto, ele fechando após o culto, e falando com Deus, Deus, a passagem da ovelha perdida diz que o Senhor não perdeu o interesse, o Senhor não cansou de procurar o perdido. E ele mandou a mensagem que a igreja está fechada. Eu não pude atendê-lo, eu não pude socorrê-lo, mas serviu de lição para mim. Às vezes eu não posso estar lá todos os dias, mas eu poderia ter ido um dia na semana. Isso chama compromisso. Eu poderia ter ido lá, pastor, ajudei ele na escola bíblica. Dói, pesa, quando a gente vê uma situação como essa acontecer. Porque nós somos chamados como luz e sal desse mundo. Se você encontrar na sua caminhada uma pessoa que conhece a palavra reclamando da vida, você precisa ser sal na vida dele, você precisa dar tempero, substância para ele. Se você achar um ímpio lá fora, desesperado, você precisa ser a luz, você precisa direcionar ele, mostrar para ele que tem saída, que tem sucesso, que tem uma bênção esperando por ele, tem uma eternidade esperando por ele. Então fica uma pergunta para mim, William, membro do corpo de Cristo. O que eu estou fazendo? Eu não vou ser ousado a dividir com você essa responsabilidade. Mas o que eu estou fazendo? Quando a gente usa João 3,16 de modo assim, conjunto, não dá tanto ênfase, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir dessa forma. Mas você quer ver como é que a coisa muda? Eu posso?
Como é que o senhor chama? Prazer. O senhor sabe o que está escrito em João 3,16? Se o senhor sabe o que está escrito em João 3,16, o senhor já sentiu a potência desse João 3,16? Porque o senhor conhece. Agora imagina se o senhor não conhecesse. Eu ia chegar perto do senhor e ia falar assim, João 3,16 está escrito o seguinte: Ele amou o mundo, um Deus universal, amou o mundo. Mas se tivesse só você, se tivesse só a sua pessoa, Ele faria o mesmo que Ele fez por essa nação inteira. Ele viu o seu sofrimento, Ele viu a sua angústia, Ele viu as suas necessidades, mas Ele viu mais ainda, Ele viu a possibilidade de você morar com Ele no céu. Embora pecador, mentiroso, transgressor, merecedor do inferno, morto, sem poder decidir nada, Ele fez tudo isso por você. Qual seria a sua reação? O impacto não seria diferente? Esse Deus universal, Ele precisa ser individual, mas Ele precisa ser lançado nas pessoas, Ele precisa ser impactado nas pessoas, Ele precisa ser direcionado às pessoas, porque o mundo está perdido, o mundo está destruído, e muitas vezes, igual está escrito ali, o ID está bem pertinho de nós. O mundo, quando a gente pensa no ID, a gente pensa longa distância. Mas o meu mundo é até onde os meus pés me levam. Se eu vou na padaria, lá é meu mundo. Se eu vou na escola, lá é meu mundo. Se eu vou no trabalho, lá é o meu mundo. Se eu venho para a igreja, aqui é meu mundo. E eu vou ter que acelerar por causa do tempo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: fiel é a palavra e digna de aceitação. Por que temer pregar? A fidelidade é a palavra. Não é minha que sou falho, que sou limitado. A palavra é fiel. Por ela ser fiel, ela é digna de aceitação. E quando a gente aceita isso, a gente aceita o que vem junto. A gente aceita que a justiça confronta a injustiça. A gente aceita que a verdade, ela combate o engano. A gente aceita que a luz vence as trevas. A guerra, ela não é vencida pela palavra. A guerra é vencida pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da palavra, ela se torna fiel em nós. Então, eu quero pegar um exemplo muito simples, um exemplo que a humanidade toda conhece. Se a gente pegar uma mulher gestante, a gente vai entender que mesmo sem ela saber, até o momento que está grávida, ela vai perceber algumas alterações no seu comportamento, no seu apetite, nas suas emoções. Ela vai perceber uma variedade de coisas novas. Ela vai ter que mudar os hábitos. Vão surgir desejos que às vezes não tinha, ou experimentado, ou recordação de alguma coisa. Mas a palavra é fiel. A criança começa, dentro do ventre, a se alimentar e a se incomodar. Ela começa a mexer,
ela começa a procurar uma posição melhor, e ali ela vai sendo formada, vai se construindo toda por dentro, a sua estrutura, a sua pele, o seu cabelo, toda a história da igreja ali, da criança ali, vai sendo construída, até ela chegar na posição que é de melhor conforto, o nascimento. Aí eu fiquei imaginando, por quê? De cabeça para baixo? Porque é necessário mergulhar. Ela usa os pés de apoio, as mães sempre falam aí, no estômago, ela usa o pé de apoio, o instinto, a mão do Criador conduz ela coloca os pés no estômago e força a sua saída, mergulha. Porque o lugar já não é mais suficiente, o ventre já não é mais suficiente, mas a fidelidade da palavra, ela traz vida ou mudança de vida. E essa é a palavra de Cristo, porque a palavra era o verbo é a palavra é verbo, o verbo se fez carne, o verbo é Cristo. Qual a posição que nós encontramos hoje? Eu não queria trabalhar com a igreja a emoção. Eu até comentei com o pastor, eu não queria enfeitar a igreja e aquela coisa toda, porque o evangelismo ele não é feito com emoção, a emoção passa, mas ele é feito com consciência, ele é feito com atitude, ele é feito com amor, porque a palavra, o evangelho, ele é para o mundo. O amor é para a igreja. A noiva são as pessoas dentro da igreja que têm a noção da dimensão de emergir na vontade de Cristo. Nós precisamos entender, porque a Bíblia pede para a gente não conformar com o mundo, mas transformar ele pelo poder da renovação da nossa mente, porque a igreja ela é afetada pelos 5 sentidos, daqui para cima, por isso que Cristo é o cabeça, porque ele não vai ser afetado por essas coisas, mas a Bíblia fala de aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, e o coração da Igreja Batista Logos, a igreja de Cristo, está em missões. Hoje, eu não tenho nenhum fato para colocar ali e falar que o grupo fez, mas o amanhã pertence a Cristo, e se você entender que você faz parte dessa história, desse chamado, você vai levantar do seu lugar, e você vai ver aonde você pode encaixar, porque nós usamos um jargão muito grande. Aquele que não pode ir, pode enviar. Fala isso para Maria, para as mulheres que investiram no ministério de Jesus. Aonde ele estava, elas estavam juntas. Era ou não era? Fala isso para Barnabé, que junto com Paulo foi enviado. Onde Paulo estava, ele estava junto. Irmãos, não podemos confundir o dom de contribuição ou barganhar em vez do id. O id, eu não preciso de ter vocação para fazer o id, porque é a ordem, não é, pastor? É a ordem. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho vocação. A vocação eu até acredito que tenha no corpo interno, mas para ir lá fora, se eu e você
não temos chamado para fazer o ID, nós não temos chamado para ir para o céu. Sabe por quê? Porque quem faz o ID é quem experimentou do reino dos céus. Deus não mandou o fariseu fazer o ID, ele mandou os discípulos. Ele mandou quem ele deu comida, quem ele abraçou, quem ele amparou, quem ele alicerçou, levantou. Você não pode dar aquilo que você não tem. Mas se você tem Cristo, eu vou ser ousado, é obrigação minha anunciar Ele. Não vou falar nem sua, minha, de anunciar Ele. Irmãos, eu não quero chegar, não é demagogia, mas eu não quero chegar lá diante de Deus simplesmente com as minhas mãos vazias, porque não depende de mim, depende dele. Mas se eu entender, se eu praticar, se eu me convencer de que a vontade dele é que eu me torne anunciador, arauto da verdade, vai dar resultado. Já deu resultado. A igreja não é perfeita, mas é chamado para fazer uma obra perfeita. Se nós olharmos a vida dos discípulos, eles cometeram erros. Se nós olharmos a vida de Davi, ele cometeu erros, mas nenhum do erro deles, nenhum que eles tiveram, impediram o evangelho de continuar a caminhar. Não destruiu o legado de Cristo. As nossas falhas não destroem o legado de Cristo, mas as nossas atitudes beneficiam o reino dos céus, quando estamos fazendo o que Ele quer que a gente faça, na vontade dEle, do jeito dEle, no tempo dEle. Mas isso não nos dá o privilégio de nos acomodar e esperar que o tempo dEle nós podemos esperar sentados. Vai ter com a formiga preguiçoso. Eu tenho que encerrar. Aí, o que é a igreja? A igreja é o plano, a vontade de um Deus soberano, poderoso, santo, único, entrega ao pecador. É o efeito da palavra viva para um pecador morto em delitos e pecados, comprados pelo sangue de Cristo. Essa é a igreja. Aí se cumpre 1 Pedro 2,9. Somos declarados santos, nação eleita, mas não perfeita. Então para de olhar para os seus erros e passa a olhar para a palavra. Caminha comigo. O vinde, Jesus fez. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora o ide é minha responsabilidade. É sua responsabilidade. É do corpo de Cristo. Não tem outro jeito, não tem outra saída, não tem outro remédio. É nossa. O evangelismo, o ID, ele traz uma coisa muito importante para a igreja. Ele mostra a consistência da igreja. Ele mostra a confiança da igreja. O praticar o ID Jesus falou com Pedro da seguinte forma: Pedro, quando você converter, não foi assim, pastor? Quando você converter, Pedro, eu andei com você 3 anos. Andei com você 3 anos. Instruí você. Você recebeu a revelação do Pai
de que eu sou filho de Deus. Mas quando, Pedro, você se converter, apacenta seus irmãos. Quando é que eu vejo que eu tenho crescimento? Quando eu entendi o chamado. Quando eu começo a apacentar os meus irmãos. Quando eu começo a dividir aquilo que Cristo me deu. A verdade do Evangelho. Que muda a minha consciência. Que muda as minhas atitudes. Que me faz olhar para um ser humano defeituoso, imperfeito, igual eu era, mas que Jesus morreu por ele. Então ele se torna o meu alvo, e eu me torno o arauto da mensagem. Assim eu vou poder agir no meu casamento, assim eu vou poder agir na criação da minha filha, assim eu vou poder agir no meu vizinho, assim eu vou poder agir na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Não tem para onde correr, porque para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida? Irmãos, eu vou fazer mais uma demonstração aqui, para que você desperta do sono, mas que me facilite a finalizar a mensagem. Então, eu vou ser obrigado a chamar o grupo de evangelismo, por favor. Arei terra, levei animal para alimentar e a única coisa que eu consegui é só isso. O que você quer que eu faça? Eu não tenho nada mais, eu não tenho, por acaso, eu não consegui. Agora vai vir aí aquele miserável, aquele maldito daquele Zaqueu, que é o que vai levar o único dinheiro que a gente tem. Eu sabia. Você não falta, né, Zaqueu? Seu ladrão, você é um bandido. Você é um judeu que trabalha com os romanos e pega tudo, o único dinheiro que a gente tem. Zaqueu tem misericórdia, nós temos alimento. A mesa está vazia, não tem nada na despensa. O que você quer que eu faça? Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Mas eu vou carregar bem. Você não pode fazer isso, Zaqueu. Eu já sei, você não vem buscar o que é de César, você vem buscar a sua parte, seu bandido. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu não tenho mais nada sozinho, isso não é o que eu tenho. Eu não tenho mais nada, é a única coisa. Só isso que eu tenho. Trouxe até um soldado para poder te ajudar, porque você não tem vergonha na sua cara. Tudo que eu tenho, não tem mais nada. Não vai levar. Agora é certo. O que tem a ver com o evangelismo? Uma coisa interessante que eu acho no livro de Lucas é que a Bíblia fala de Zaqueu e começa falando sobre a posição de Zaqueu, começa falando sobre os recursos que ele tem, seu poder aquisitivo, o seu patamar na sociedade. Começa falando de algo grandioso, uma pessoa que tem dinheiro, tem status, tem mordomia, tem tudo. E depois começa a falar sobre a vontade de Zaqueu conhecer Jesus.
Lucas 19, 5 ao 10. E quando isso acontece, ele tem a vontade de ver Jesus, ele tem as suas dificuldades, tem multidão, tem um monte de problema para ele poder resolver. E o que ele faz? Ele cria estratégia. Ele olha onde Jesus está, para onde ele está indo, corta o atalho na multidão e sobe na árvore. Quando ele sobe na árvore, espera, aguarda Jesus passar, ele fala nada, simplesmente estica para ver Jesus, e Jesus se apresenta para ele. Quantas pessoas mais necessitadas que Zaqueu estavam naquele lugar? Porque aconteceu na cidade de Jericó, a mesma cidade que foi destruída lá em Josué, ela foi restaurada. Para restaurar essa cidade, custou a vida de 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Quando começou a fundação, na época do rei Acabe, quando começou a fundação, morreu o filho mais velho. Quando acabou de fazer a reforma, fechou-se as portas, resolveu-se tudo novinho de novo, morreu o mais novo. E Jesus estava lá, entrando na cidade, encontra um cara da estatura de Zaqueu e convida ele: desce daí, eu quero entrar na sua casa. Eu fico imaginando quantas pessoas pobres estavam ali, quantas pessoas miseráveis estavam ali, quantos cegos. A multidão que seguia Jesus, tudo era assim, tudo era dependente, tudo era necessidade de alguma coisa. Mas o que me chama a atenção, o que mexe na minha estrutura, é que os planos de Deus são maiores, são melhores do que os meus. Quando Jesus faz o convite para Zaqueu e pede para entrar na casa dele, as pessoas murmuraram, porque achavam que ele não era merecedor, por causa do poder aquisitivo, por causa da legalidade e da injustiça dele cometer o que ele cometia. Porque uma pessoa quando suborna, experiência própria, a pessoa quando suborna, ela não leva tudo para o patrão, ela leva parte ela retém. Eu fico imaginando quantos documentos de posse de terra estavam na mão de Zaqueu. Quantos filhos foram arrancados e levados para ser escravos de Roma, soldados de Roma? Quantas famílias destruídas? Quantas atrocidades foi feita através da vida de Zaqueu, para que ele pudesse montar a sua estrutura, viver no seu patamar. Mas o que a gente não para entender é que quando Jesus faz esse apelo para ele e entra na casa dele, ele faz uma coisa extraordinária. Esse cara não pede nada para Jesus. E a resposta final é algo tremendo: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou dar metade do que eu tenho para os outros e vou devolver 4 vezes mais. Aí, segue a minha linha de raciocínio. A palavra é para o ímpio, acertou Zaqueu. O amor é para a igreja, Zaqueu foi convencido disso. A atitude que ele tomou, se não for por amor, nada mais é. Mas ele entendeu a dimensão de emergir em Cristo, de se aprofundar em Cristo, se tornando a noiva. A igreja anuncia Cristo, a noiva mostra Cristo. Porque não fazemos porque precisamos ser salvos, a obra, fazemos porque já somos salvos. Quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, ele falou assim: olha, fica em Jerusalém, porque se vocês for partir, sem passar por Jerusalém, um período em Jerusalém, até que o Espírito venha, vai ser fardo, vocês não vão dar conta de fazer. Mas é graça, é graça, é graça. Fica, acalma. Aí vocês vão entender que pela graça, o imperfeito faz uma obra perfeita. Aí eu fico imaginando
quantas famílias assustaram. Porque quando Zaqueu correu para fazer estratégia, a Bíblia não fala que o soldado acompanhou ele. Não fala. A Bíblia também não fala que ele foi lá e executou o que eu estou falando. Mas a Bíblia fala que houve arrependimento e houve salvação. Então a palavra é verdade, aconteceu. E eu fico imaginando quando foi o contrário. Quando Zaqueu recebeu, entendeu, imergiu e foi cumprir o que ele falou. Imagina, esse homem ficou bravo demais. Imagina a cara desse pai se Zaqueu chega lá e fala assim: ô, bate na porta de novo, bate na porta, hein? Vai, bate na porta. E ele encontra Zaqueu na porta, ele vai dar um ataque do coração. E Zaqueu fala: calma. Calma, por quê? Você vai buscar o quê? Você já levou meu filho? Eu falei: calma. Está de volta, é seu. Mas não voltou do campo ainda, não? Está lá dentro. Está lá dentro. Imagina o que é a fidelidade da palavra com a minha e a sua atitude, envolvida no Evangelho, na vontade de Cristo. Quantos lares estão destruídos lá fora e que nós podemos ir, nós podemos levar o sal e a luz? Quantas igrejas podem ser abertas a partir de hoje? Missões é consciência, não emoção. É ordem e privilégio, não é chamado. A partir de hoje, você está ciente? Eu vou bater na sua porta. Hoje é dia de fazer missões. Hoje é hora de fazer missões. Hoje é dia de fazer visita. Essa igreja, ela tem o amor e tem a direção. A única coisa que ela falta, mão de obra. E eu estou olhando para as melhores mãos de obras, as pessoas especializadas para fazer isso aqui nesse bairro, nessa cidade. Aqui é o meu mundo. Aqui é o mundo da Logos. Tirol, Belo Horizonte, Diamante, Olaria, Bairro Industrial, tudo aqui é essa volta. Aqui é o nosso mundo. Aqui é nossa responsabilidade. Aqui é o nosso privilégio. Porque a semente, ela caiu numa terra boa, frutífera, adubada, pela fé, pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo e pela comunhão dos irmãos. Que o Senhor possa realmente movimentar você. Seja dependente dele. Seja dependente de Cristo em tudo. Mas lembra, ser dependente de Cristo não é tirar o que Ele te oferece, é se doar a Ele. Não faça como eu fiz. Não oferece o que Ele tem para dar. Não oferece o material, o social, oferece o espiritual, que as outras coisas serão acrescentadas. Deus continue abençoando vocês tremendamente.